A questão 9 aqui, a razão 9, diz assim: rejeito a afirmação de que a mensagem de saúde adventista é fruto de inspiração divina enviada diretamente a Ellen White para o tempo do fim ou para membros adventistas. Na verdade, é quase um desdobramento da razão 8 aqui, né? E, lamentavelmente, ele vai rejeitar, vai deixar de ser adventista por uma questão que é tão facilmente explicada em livros como, por exemplo, vou recomendar aqui para vocês, o livro Revolução na Saúde, também da Casa Publicadora Brasileira, ok? Escrito por Doris Eugenie Robinson, que foi secretário editorial de Ellen White, compilador e editor dos livros de Profecia, e se casou com a neta de Ellen White, a Ila Robinson, tá? Então esse livro aqui traz a história da revolução na saúde promovida pelos escritos de Ellen White, pela sistematização que ela fez desse assunto, origem e desenvolvimento da obra médico-missionária adventista. Você quer saber a verdade? Você quer ter razão real para deixar de ser alguma coisa ou ser alguma coisa? Leia as fontes confiáveis, né? Existe material a respeito disso. Outro livro que eu já mencionei no começo da live, e eu volto a ele aqui, de Francis Nichol, um grande autor. Ele foi um importante erudito adventista do século XX, serviu como editor da Adventist Review, diretor do Ellen White State e editor do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Também é autor do livro Resposta a Objeções, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, como esse livro aqui também é publicado pela CPB. Está aqui, né? Ellen White e seus críticos. Aquilo que você pensa que talvez seja uma novidade que esses canais estão apresentando, gente, está há décadas já refutado em livros como esse aqui. E essa questão de saúde, eu não vou aqui me deter muito, porque o capítulo traz vários detalhes, mas aqui, na página 312, daí para frente, o autor trata dessa questão. Será que Ellen White não trouxe nada de novo? Será que ela se fundamentou aí no que alguns reformadores de saúde falavam naquela época, no século XIX? É bom lembrar, por exemplo, que Joseph Bates já era um defensor da reforma pró-saúde antes mesmo de Ellen White ter a visão na década de 60, né, de 1860. Então, havia realmente pessoas que eram contra o cigarro, contra a bebida alcoólica, já pregavam alguns princípios de saúde ali naquele tempo, né? Mas aqui na página, deixa eu avançar aqui um pouco para vocês, na página 316, o autor diz o seguinte, ó, esse aqui é, na verdade, um testemunho do Dr. John Kellogg. Ele apostatou depois, mas por muito tempo ele foi diretor de sanatórios adventistas, foi um médico brilhante, isso não dá para negar, né? E na sua fase ainda fiel, né, como fiel adventista, ele escreve o prefácio de uma obra que é publicada em 1890, Christian Temperance and Bible Hygiene, em que ele diz o seguinte, ó, primeiro, no momento em que os escritos sobre saúde foram inicialmente publicados, esse tema foi quase totalmente ignorado, não só pelas pessoas a quem a mensagem foi dirigida, mas pelo mundo em geral. Segundo, os poucos que defendiam a necessidade de reforma dos hábitos físicos propagavam princípios claros, misturados com alguns erros absurdos. Isso é interessante, né? O pastor Adriano mencionou há pouco, né, que o apóstolo Lucas, ele não escreveu de modo semelhante a João, a Mateus, que foram testemunhas oculares, mas a inspiração agiu nele no sentido de ele saber escolher as fontes, as pessoas que ele deveria entrevistar, pesquisar para escrever seu evangelho. E ele é tão inspirado quanto os demais. Mas Lucas não traz nenhuma informação nova, basicamente. Ele vai atrás das informações, pesquisa, alguns chamam ele de médico, eu adiciono que ele também foi um bom jornalista, né? Um bom secretário, um bom escritor, né? E Ellen White é interessante porque ela, de fato, reproduz alguns pensamentos, algumas práticas daquele tempo, mas ela deixa fora tudo o que era absurdo naquele tempo. E havia muita coisa absurda naquele tempo, realmente. Ela, inclusive, condena medicamentos daquele tempo que eram venenos, e alguns até, infelizmente, acabam interpretando de forma equivocada isso, pensando que ela estaria condenando todo tipo de medicamento, né? Aí não tomam anestesia, não usam vacinas, quer dizer, tratam a coisa de forma bem anacrônica, né? Ela condena medicamentos que no tempo dela eram veneno, eram tóxicos, né? E
vários dos médicos daquele tempo indicavam esses remédios, esses medicamentos, né? Terceiro, ninguém em nenhum lugar havia apresentado anteriormente um conjunto de verdades sobre saúde de modo sistemático e harmonioso, livre de erros evidentes e consistente com a Bíblia e os princípios da religião cristã. E aí, só para citar mais um parágrafo aqui dessa obra, eu leio o seguinte: é surpreendente ver que, em meio aos ensinamentos confusos e conflitantes, alegando a autoridade da ciência e da experiência, mas deformados pelo extremismo e impotentes para o bem, pela grande mistura de erro, uma pessoa sem nenhuma reivindicação ao conhecimento científico ou erudição foi capaz de organizar um conjunto de princípios de saúde de maneira harmoniosa. Em meio à massa confusa e manchada de erros de ideias apresentados por alguns escritores e pensadores sobre temas de saúde, surgiu uma mensagem consistente e tão genuína que as discussões, as pesquisas e as descobertas realizadas um quarto de século depois não resultaram na derrubada de um único princípio, mas serviram somente para fortalecer as doutrinas ensinadas. John Kellogg diz isso pouco tempo depois, né? Mas agora aqui eu reafirmo como editor da revista Vida e Saúde. Mais de um século e meio depois das coisas que ela escreveu naquele tempo, a gente vê como elas estão em harmonia com as pesquisas, com os artigos acadêmicos publicados. A revista Vida e Saúde existe há 85 anos no Brasil, publicada desde 39, e nós nos pautamos, basicamente, pelas... aquilo que chamamos de 8 remédios da natureza, né? Que é o cerne do que Ellen White ensinava, né? E até hoje nossas pautas elas estão de acordo com aquilo que Ellen White escreveu há tanto tempo. Então, é lamentável, né, que pessoas como esse indivíduo dizem assim que rejeitam, não querem ser adventistas porque Ellen White não trouxe novidades. Ela sistematizou realmente uma mensagem de reforma de saúde. Eu me lembro que uma vez eu li a respeito de um programa, acho que de TV ou de rádio, não me recordo agora, em que havia ali vários líderes religiosos, entre eles um pastor adventista. Em dado momento, o entrevistador pergunta assim para o pastor adventista: o que acontece com vocês, adventistas, que vocês têm aí 100 e poucos anos de existência, não tem 200 ainda, e, no entanto, tem grandes clínicas, grandes hospitais, são o segundo sistema educacional mais importante no mundo, né? Entre os evangélicos é o primeiro. Vocês são mais inteligentes? O que acontece? Esse pastor humildemente respondeu assim: não é porque somos mais inteligentes ou tenhamos mais capacidade, é que nós temos orientação profética. Nossas clínicas, nossos hospitais, nossas escolas, nossas instituições foram criadas, estabelecidas com base nos ensinamentos, nas revelações de uma senhorinha que lá há 100 e tantos anos escreveu coisas maravilhosas que até hoje nos orientam em nossas práticas. Então, como explicar o tremendo sucesso que esses empreendimentos tiveram ao longo do tempo? Como explicar que aquilo que foi escrito por ela e aquilo que foi deixado de lado por ela está ou contra a medicina porque ela deixou de lado a medicina real, ou a favor da medicina real porque ela preservou isso como livro? Uma pessoa que não tinha educação formal, uma pessoa que não fez estudos em medicina, mas cujos livros até hoje orientam, por exemplo, o curso de medicina que vai ser estabelecido no NASP, aqui em São Paulo. Então, realmente, é uma outra acusação leviana, porque não leva em consideração aquilo que aconteceu após esses escritos terem sido publicados, né? Então, é um motivo bastante fraco esse aqui também, né?